de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando comentando um pouco sobre talvez o sentimento do torcedor sobre esse confronto, ou melhor, desafio que o Palmeiras vai ter contra a LDU, que é reverter um placar de 3-0. Isso não vai ser nem um pouco fácil para o Palmeiras. E como eu tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, o jogo do Palmeiras vai ser na quinta, e hoje ainda temos a decisão do Flamengo, né? Flamengo e Racing, para ver quem realmente vai passar. Tomara que passe o Racing, mas tudo bem. Então o Fernando, ele meio que fez um vídeo, se eu não me engano, ontem, sobre alguns comentários, algumas pessoas que estão vindo, que já tem uma certa relevância sobre a mídia palmeirense, e falar sobre esse sentimento que talvez o torcedor deva ou não acreditar nessa virada, como talvez o torcedor vai encarar toda essa situação lá no estádio. E então eu acho isso bem interessante. Óbvio que, pô, o vídeo completo tem 1h e pouco, e não dá pra mim reagir de um vídeo de 1h, justamente porque os comentários que eu faço já, tipo, eu consigo pegar meio que um vídeo de 5 minutos e transformar em 30, sabe? Então, um vídeo de 1h, vocês imaginam quanto tempo que ia dar. E o Fernando também já é um cara que justamente faz isso. Ele pega um conteúdo e consegue alongar ele bem. Não encher linguiça, é realmente agregar o conteúdo. Então, eu achei melhor só pegar uma parte, o comecinho do vídeo mesmo, e depois, obviamente, eu vou colocar aí na descrição o link do canal dele, também o link do vídeo para vocês que, principalmente aqueles que são palmeirenses, poder ir lá no vídeo na íntegra e acompanhar todo a linha de raciocínio que o Fernando criou, porque eu achei que foi um vídeo bem trabalhado, um vídeo bem construído, e durante 1h o cara merece realmente esse tipo de apoio. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e aquela, né? Bora pro vídeo. Fala, meus amigos, eu tô começando o vídeo com uma introdução que eu acho necessária, porque apesar de ser um vídeo longo, que eu já tô preparando você aí, se puder ver tudo na hora que puder, até quinta-feira acho que você tem um tempo para ver uma parte do vídeo que seja, e se gostar do vídeo, compartilha também, tá? Eu separei tem duas frases, uma eu separei para não esquecer, e uma que eu queria trazer aqui para vocês. Com a maturidade, com o tempo de trabalho aqui, são 10 anos fazendo isso, eu entendo que muito ajuda quem não atrapalha. Essa é a primeira frase. E é uma frase que você já deve ter ouvido das suas professoras, da sua mãe, de alguém, né? E eu acredito que seja verdade essa frase para hoje, para o contexto que a gente tem aqui no vídeo. E a segunda, a ansiedade é a insegurança pelo que está por vir. Ou a nossa ansiedade não vem de pensamento sobre o futuro, mas sobre a vontade de controlar, ou de controlá-lo. Vocês entenderam? Que parte do que a gente está vendo aí desse debatezinho sobre se você não acredita, você não é torcedor de verdade, etc., diz muito sobre o ócio, sobre a ansiedade. Quando você mistura o ócio com a ansiedade, acontecem debates improdutivos e que também não levam a gente a lugar nenhum. É a forma como eu penso. Outra coisa é o que rola a respeito de quem considera uma parte sanguessuga e a outra parte super palmeirense. Mas os próprios super palmeirenses aí que se consideram acima da verdade do mal, eles fecham os olhos para muitas coisas erradas para não perder acesso no clube. Cara, sobre esse lance, já vou comentar logo no início mesmo, sobre esse lance de torcedores que começam a querer, eu não diria aquele que começam a separar as torcidas, mas dizer eu sou mais torcedor do que você, eu sou mais palmeirense do que você. Cara, isso daí eu acho a maior babaquice do mundo. Porque vai chegar numa situação que você, que se diz o arauto, aquele que tem a capacidade de discernir quem é realmente palmeirense e quem não é, vai chegar numa situação que você também vai acabar se contradizendo, vai acabar caindo em erro, porque somos seres humanos, cara, a gente acaba falhando realmente. Então, acho que avaliar muito, assim, e se basear num trabalho de outra pessoa que você acredita que talvez não tenha certo e você vai ficar em cima disso, eu não sei lá, cara, eu sou meio, eu não diria contra, porque existem situações que isso é muito, assim, preciso, em parte de política, caso o influenciador seja um político, obviamente que você tem que estar lá cobrando e debatendo. Mas quando é a situação de um torcedor que tem uma voz e ele consegue disseminar essa voz, e tem muitas pessoas que gostam de ouvir essa voz,
cara, você chegar e avaliar é o famoso pequeno querendo bater no grande pra crescer, sabe? Não sei se é a melhor forma possível para se fazer toda essa situação. Eu entendo que existem situações que eu fico, obviamente, enojado. Igual, assim como eu não sou palmeirense, sou santista, e já teve uma situação de um canal que fala sobre o Santos, até com pessoas famosas, do cara me soltando que o Neymar é mais importante que o Santos. O Neymar está acima do Santos. Então, tipo, quando você coloca, igual assim, uma fala como essa, você coloca um jogador acima da instituição, aquela instituição que todos nós amamos, que somos santistas, aí, cara, aí é foda. Mas eu também não vou ficar fazendo vídeo batendo nesse cara, porque aqueles que estão ali pra ouvir alguém que dá esse tipo de declaração, pô, é o famoso... como que é aquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É basicamente isso. Se você acompanha esse tipo de pessoa que dá esse tipo de declaração, ou mesmo que acaba minando ou sugando um pouco o clube, bom, isso diz mais sobre a pessoa que está assistindo do que a pessoa que está produzindo o vídeo. Então, eu falei sobre esse tipo de coisa no vídeo de hoje, e lembrando, vai ter um apoio amanhã, quarta-feira. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Por que isso? A ideia primária era o Palmeiras abrir o treino. Parece que o Palmeiras não vai querer abrir o treino, e eu entendo, acho que é muito subjetivo e nem sei se ajudaria, para ser sincero. Mas e aquele cara que tá lá fechando prazo no escritório de advocacia? E às 4 da tarde o cara que trampou até às 3 e pouco num restaurante? Então, ou seja, quem não pudesse deslocar também às 4 da tarde não torce pro Palmeiras? Entenda, velho, que o futebol ele é entretenimento, e eu acho que as pessoas elas têm que gostar, amar o clube da forma como ela achar melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem visto vários influenciadores, comunicadores, jornalistas que torcem para outros times querendo ditar o ritmo do que acontece dentro do Palmeiras, sendo que nem eles conseguem mudar o estado do time deles. Por exemplo, influenciador São Paulino querendo falar se a gente deve ou não criticar e falando que a gente tem que apoiar sobretudo. Vocês estão apoiando São Paulo? Vocês estão fazendo algo pelo São Paulo Futebol Clube? Vocês estão conseguindo ser útil na história de São Paulo? Então por que vocês estão querendo questionar quem faz isso ou quem faz aquilo a respeito do Palmeiras? Primeiro que vocês não têm lugar de fala nenhum, que vocês não vestem isso daqui, vocês não sentem sentimento disso aqui. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, primeiro você seja isso daqui para poder falar sobre nós. Porque sobre nós podemos comentar. Agora sobre os outros, sobre São Paulino querendo falar, corintiano querendo ditar ritmo, jornalista, tá? Ou até comunicador flamenguista, é isso aqui, velho. Isso aqui tem que passar dentro da sua corrente sanguínea para você ter lugar de fala aqui. Caso contrário, você não tem lugar de fala. Cara, toda essa situação que o Fernando vem trazendo também igual eu falei, é um pouquinho complicado dizer sobre isso, porque igual um canal como o meu, que por mais que eu seja santista, eu acabo comentando sobre todos os times, e eu não vou querer cagar regra e querer ditar como que torcedor deve agir ou não deve agir. Obviamente que pra mim o limite é quando você comete um crime. Caso você cometa um crime, caso você fira o esporte, que é tão assim, pra mim é um amor incondicional, que tanto o Santos como o futebol. Se você fere uma dessas duas diretrizes, pra mim você acabou de cometer um crime e pra mim você deveria ser punido por isso, entende? Mas sobre essa situação de torcedores ou influenciadores ou mesmo jornalistas que torcem para outros clubes querer ditar a regra de como como determinada torcida deve se comportar em determinada situação, eu acho isso um pouco relativo, porque a gente acaba comentando mesmo situações que outras torcidas fazem e que às vezes até a própria nossa faz, entende? Então, isso tudo pra mim é um pouco relativo. Então eu acabo não concordando muito com o Fernando nessa parte. Porque realmente isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer. Quando você tem esse tipo de debate, discussão entre o seu clube e os outros clubes. O que não pode acontecer, e eu acho que talvez seja isso que ele esteja se baseando, tentando decifrar um pouquinho dessa cabecinha, é aquela situação de você passar pano pro que acontece na sua torcida e apontar o dedo na outra. Aí até eu concordo que isso é realmente errado. Você tem que, obviamente, se você vai apontar, é o lance, se você vai apontar o dedo, você tem que lembrar que tem pelo menos mais 3 apontados pra você. Que, digamos que se você aponta assim, o dedão fica pra frente, sabe? Mas tem um número maior de dedos apontado pra você, e você precisa pelo menos saber discernir o que tá acontecendo no seu clube
Igual, tipo, não faz o menor sentido eu querer cobrar alguma coisa da torcida do Palmeiras se a torcida do Santos faz a mesma coisa. Entende? Essa situação que eu acho que talvez o Fernando esteja levantando essa bola. Mas é um pouco também de revolta por parte dele, de que tem sempre alguém querendo, obviamente, falar sobre o Palmeiras, falar ou denegrir a parte da torcida do Palmeiras. E isso é algo que eu acho que revolta o Fernando, porque o cara é palmeirense, sei lá, não diria nem roxo, ele é palmeirense verde, vamos dizer assim, que o cara realmente, se tirar a camiseta do Palmeiras dele, tem outra camiseta do Palmeiras por baixo. Você pode palpitar, você não tem lugar de fala. Você não sabe o que é isso aqui. E você não sabe os períodos também de altos e baixos, e é por isso que eu defendo a pluralidade na nossa torcida, que a gente já passou, certo? Então o vídeo de hoje, rapaziada, traz um contexto geral sobre isso. Se você gostar do vídeo, compartilha e compartilha a sua opinião aqui embaixo. E eu já adianto, esse tipo de debate está cansativo na nossa torcida e previsível. Eu faço isso aqui há 10 anos, antes de entrar essa semana eu já sabia que ia rolar esses videozinhos aí da galera que está no ócio. E repito, a ansiedade é a insegurança do que está por vir. Vamos pro vídeo, deixa o seu like. Pessoal, depois da introdução, para vocês entenderem melhor, a gente já tá aqui com o pessoal no ao vivo. Eu estava perguntando o que a galera acha desse tipo de conteúdo, tá? E a gente vai mostrar aqui no vídeo, o amigo coletividade aí novamente, sem perder a cabeça, né? Com razão, eu diria até. Se você é palmeirense e não acredita na remontada, a gente estava assistindo esse vídeo, ele faz a mesma função do Serdã, tá? Esse vídeo aqui. E eu comecei a perguntar pro pessoal aqui o que a galera acha disso, porque eu acho isso insuportável. O que eu tô fazendo? Jogando meu fifinha com vocês aqui, vocês estão vendo, e não tô criando problema, sabe? Ficar criando confusão, criando atrito. Ah, eu não acredito, faço questão também de postar que não acredito. Eu acho isso insuportável. O que eu acho diz respeito ao indivíduo, tá ligado? Eu acho que vai ser muito difícil virar, mas creio que dá pra virar. Porém, é muito insuportável a nossa energia nesses momentos de ficar... Se você não acreditar, você não é palmeirense. Se você acreditar, você é mais palmeirense. Cara, primeiro, antes da gente reagir, o que vocês acham disso? Bom, dando a minha opinião, já que você perguntou, Fernando, eu simplesmente acho uma completa de uma besteira levantar esse tipo de debate, levantar esse tipo de hipótese. Porque, cara, você que torce pro clube, obviamente que lá no fundo, por mais que você seja aquele tipo de torcedor, e olha que eu tenho isso na minha família, que sempre quando seu time vai jogar, você fica, não é torcendo contra, mas já soltando aquelas de vai perder, vai tomar goleada, vai dizer que lá. Mas é aquela, acho que todo torcedor que tem, assim, a paixão pelo clube mesmo, lá no fundo, por mais que não acredite, lá no fundo ele acredita. Lá no fundo ele, caralho, mas bem que poderia acontecer. Bem que poderia mudar toda essa situação. Então, na minha opinião, esse tipo de debate, eu entendo o porquê é levantado, porque realmente gera comentários, gera clique, gera o falatório, mas a situação mesmo é que acredito que todos os palmeirenses estão acreditando nessa virada. Porque se você não acredita que seu time é capaz de cometer um milagre, meio que você não tá acompanhando o futebol né, da maneira correta. Mas você não tá acompanhando o futebol, porque isso até em clubes horríveis acontecem, os milagres. Assim, e pro Palmeiras, que é um time que é bem estruturado, tem boas peças, eu acho que os elementos estão bem a favor do que você pegar um time que não tem peças e não tem um futebol que consiga realmente lidar com essa situação. Igual eu penso, quando chega no debate de crença e realidade, você precisa levantar os pontos da realidade. E os pontos positivos para o Palmeiras nessa situação o Palmeiras tem um time bem estruturado, o Abel Ferreira é um excelente técnico, se eu não me engano, para mim, pelo menos, é o melhor técnico do Brasil. O Palmeiras vai jogar em casa. Isso é muito importante, porque, obviamente, jogar fora você vai ter toda a torcida te massacrando. Adversário, no caso. Agora, jogando em casa, você tem a sua torcida te apoiando. Vai depender de qual vai ser a postura também da torcida do Palmeiras no estádio. Porque você tem que... Aí agora eu falo olhando para o torcedor. Vocês têm que entender que vocês vão lá para apoiar. Porque se vocês forem lá para martelar, criticar ou vaiar, eu falo assim, no começo do jogo, ou onde for propício, vocês vão acabar prejudicando
o seu time do que ajudando, entende? O protesto, caso a virada não aconteça ou o time não entregue, deixa pro final do jogo, cara. Acabou o jogo, aí você vai, você xinga, você protesta. No meio do jogo dá pra reclamar, obviamente, isso é completamente normal. Só que isso, e aí eu falo, olhando também pra torcida do Santos, porque eu já vi isso acontecer. Principalmente com o Guilherme, no caso. Que o Guilherme não tava vindo bem, e a torcida do Santos, pô, já todo mundo já saturou do cara jogando, e aí começa as vaias no meio do jogo. Você não vai ajudar o cara fazendo isso, mano. E aí é o que eu falei, que o torcedor tem que colocar a mão na consciência. Mas aí, então você acha que o torcedor que fizer isso não é palmeirense de verdade? Não, cara, eu só acho que é uma postura errada mesmo. Mas não que o cara deixou de ser palmeirense porque ele toma esse tipo de atitude, não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falei, esse debate talvez, na minha opinião, seja uma bola levantada justamente para gerar discussão, clique, visualização, coisa parecida. Na real, não vai ser nada benéfico mesmo para o clube. Eu vi que alguns já comentaram. O que vocês acham? Porque, assim, foi citado pelo Serdan, pra gente contextualizar, por que ninguém cita quem são as páginas? Ah, eu não quero dar fama. Ué, se você não quer dar fama é porque é algo pequeno. E se é algo pequeno, por que incomoda? Porque, veja, é o que eu tava mostrando aqui pra vocês. Eu postei isso daqui e postei a minha análise de intervalo, como eu sempre faço. Só. Porque eu acho que era o suficiente. A gente ainda é líder do campeonato. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado, mas não tem que criar nenhum tipo de narrativa nesse momento. Tá no final do ano já, pô. A gente tá, cara, indo pro Natal, gente. Possível que já tenha panetone aí no mercado de vocês. Já tá indo pro Natal, cara. É novembro, dezembro, tá aí, final de ano. Se a gente não conseguiu ser um time perfeito até agora, não vai ser. Então, essa é a minha forma de fazer o meu trabalho. Como cada um tá fazendo aí, é o problema de cada um. Só que aí o que acontece? Fui tomar meu café ontem, na hora que eu tava em live aí com vocês. Acho que vocês até escutaram eu assistindo. Eu tava assistindo 2 conteúdos, assisti o do Serdan e depois eu acabei vendo do Coletividade por esse vídeo aqui, ó, sem querer. Vocês escutaram, quem tava aqui na live escutou que eu tava assistindo. E o vídeo do Serdan, a minha reação, ela foi espontânea lá na cozinha. Foi tipo, mano, tá ligado? O mundo é assim desde que o mundo existe, o palmeirense é assim desde sempre, tá ligado? Meu pai é um cara, por exemplo, descrente, não a religião dele, né? Mas o que a gente debate aqui, essas besteiras, tá ligado? Vamos escutar o Serdan primeiro aí, cara. E eu não, pô, a gente tá falando aqui de um sujeito experiente, cara, que já viveu bastante, tá ligado? As redes sociais, ela tá deixando todo mundo meio confuso, tá ligado? Com uma necessidade de sempre estar se posicionando, uma necessidade de estar sempre falando pra vocês, ó, vocês têm que ser assim. Eu sou zero isso, cara. Quer ser crítico, seja, não seja. Quer ser palmeirenção, seja. Quer ser da organizada, seja. Não quer ser da organizada, não seja também. Não tem, pra mim não tem zero problema, irmão. Zero problema, tá ligado? Como cada um é e quer ser na vida, sabe? Vamos escutar o Serdan, depois a gente vai escutar esse daqui, da menina aqui com o Rick, e vamos trocar uma ideia sobre isso daqui. Bora? Vamos ver primeiro o Serdan. Antes que o Fernando solte o posicionamento do Serdan no caso, eu tava lendo uma opinião que o cara deu no chat do Fernando, que foi esse Bruno1478 underline. E ele diz: o papel do torcedor é torcer e apoiar, como fulano ou ciclano irá apoiar, vai da própria pessoa, ou seja, não existe certo ou errado. Exato, é isso. O torcedor, ele pode tanto apoiar como pode criticar. E obviamente que dependendo de como for a postura do torcedor no jogo do Palmeiras, isso vai influenciar diretamente no resultado. Ah, você tá querendo dizer então que o torcedor que vai chutar a bola? Não, cara, não é isso que eu tô querendo dizer. É o lance da... Como que eu posso colocar isso pra vocês? Acho que todo mundo já jogou pelada ou coisa parecida. E quando você tá... talvez com um pouco, eu não vou dizer nem na parte da pelada, eu posso dar outro exemplo também, na parte na vida. Quando você tá um pouco inseguro sobre algo que você vai fazer, se tem alguém junto com você falando, cara, calma, acredita, vai dar tudo certo, você só fazer as coisas do jeito que você já tá acostumado a fazer, que tudo vai dar certo. As coisas fluem, que é uma maravilha, cara. Pode dar errado, mas vai fluir com mais tranquilidade. Talvez seja muito melhor do que ter alguém gritando na sua orelha. Vai, caramba, faz desse jeito, faz do jeito certo, não dá certo assim. Você vai entrar em pânico e vai só piorar toda a situação. O que eu quero dizer sobre isso? O torcedor que vai lá no jogo do Palmeiras assistir Palmeiras e LDU, ele tem que entender
eu não diria qual é a postura correta, mas o que ele pode fazer para realmente ajudar o seu time. Eu acredito que você incentivar, você apoiar, você torcer, é algo que faz com que o jogador olhe e fale, caralho, velho, olha, a torcida tá do meu lado, mano. Eu vou dar o sangue aqui. É muito melhor do que ter vaias, xingamentos e críticas no momento inoportuno e o jogador vai olhar e falar, porra, não tem nem minha torcida do meu lado. E aí acaba acontecendo uma merda sobre a merda, entende? Então, acho que toda essa situação acaba sendo um debate mais do que pode ser que venha acontecer do que realmente vai acontecer. E eu acho que só na quinta-feira pra gente descobrir mesmo. Meus amigos. Mano, eu tô espantado, velho. Sabe que eu tô impressionado, mano. Andei dando um rolezinho nas páginas aí. Qual página? Por que ninguém cita? Ô, Serdã, você vai falar pra mim que você tem medo de citar a página? Qual que é a página? Eu queria saber quem é a página. Vamos seguir? E, pô, não que sempre a gente precisa falar quem é. Mas, assim, nesse caso, eu não vi nada, gente. Eu fico nesta merda aqui o dia inteiro. Muitas vezes, ó. Vendo conteúdo do Palmeiras. Eu posso ficar fazendo isso aqui, ó. Eu não vi nada. Eu não vi ninguém com relevância falar assim, não devam acreditar. Ou então, querendo passar ao torcedor de forma geral uma ideia de que não vale a pena acreditar. O próprio Coletividade ele é bem claro e específico. Eu posso sentar e assistir o jogo só? Eu tô muito com ele. Você que vai ao estádio não cria obrigações na sua cabeça. Cara, você não é obrigado a nada. O bom senso, ele diz que vale a pena acreditar porque o futebol nos entrega noites mágicas, dias mágicos. É por isso que a gente assiste futebol. E existem poucos registros de virada na Libertadores desse contexto, mas alguns já foram feitos, então sim, é possível. Agora, não crie obrigações, cara. O futebol não pode ser pra você uma obrigação de cumprimento de deveres de cartilha. Eu sou contra essa ideia. Sou contra. Isso pro torcedor comum e pro torcedor organizado. É óbvio que se você comprou um ingresso, se você vai ao estádio, é meio que contrassenso, é contraproducente você não torcer, tá ligado? Se você comprou o ingresso é porque você acredita em algo, pô. Ou se você vai tirar o seu tempo pra assistir pela televisão, ou sei lá, de qualquer jeito. É contraprodutivo você não acreditar. Mas, ao mesmo tempo, a gente criar um rótulo de obrigatoriedade de cumprimento dentro de uma torcida, isso é muito estranho. Mas vamos seguir aqui, porque o Serdã ele não fala quem é a página que ele viu. Ele citou que são páginas e alguém que escreveu. Presta atenção. Ele deixa escapar aqui, alguém que escreveu. E eu não vi, pô. Eu não vi. Bom, aqui, complementando também o que o Fernando falou, confesso também que esse tipo de narrativa, ou mesmo influenciadores que estão tentando desacreditar da torcida, acho que não vi, mas é óbvio que tem os que são mais críticos sobre toda a situação que se deu. Porque realmente o Palmeiras tomar 3-0, daí ele deu lá no jogo da ida que poderia ter sido mais. Preocupou talvez um pouco o torcedor. Mas aqui eu também tô com o Fernando sobre esse lance de qual postura correta o torcedor tem que ter quando ele vai ao estádio. Cara, se o torcedor quer ir lá apoiar, ele pode. Se o torcedor quer ir lá e ficar de boa, ele pode. Se o torcedor quer ir lá e criticar e fazer cagada, que na minha opinião pode muito bem prejudicar o time, pode também. Ele tá pagando, cara. Ele pode ir lá e fazer tudo isso. Agora, a grande situação é, obviamente, que as organizadas vão ditar um pouco o ritmo de como que a torcida deve se comportar. E eu nem acho isso tão ruim, sabe? Obviamente que muitas vezes algum tipo de postura de manada acaba sendo ruim, mas para jogos específicos, mesmo para os jogos, o apoio, e agora nessa condição do Palmeiras que precisa de realizar uma virada de 3 gols, mais de 3 gols, para justamente conseguir essa classificação para a final da Libertadores, eu acho que aqui o apoio tem que ser, obviamente, incondicional. Porque uma postura um pouco ruim que prejudica o time
vai fazer com que todo esse movimento, toda essa situação não seja tão efetiva. Mas é óbvio que se o torcedor comum quer ir lá e, cara, pô, só quero ir lá assistir o jogo, mano. Só quero ver se o Palmeiras vai realmente jogar bem. Só quero ir lá. Toma cuidado, eu ia pensar já numa parte de infiltrado ir lá e secar o Palmeiras. Tome cuidado que tem os caras que ficam de olho quem tá de infiltrado. E aí é óbvio que eu acho isso ruim, qualquer tipo de hostilização. Mas, infelizmente, futebol, isso acaba acontecendo. A gente acabou vendo essa semana da mulher que tava hostilizando o cara na torcida, que supostamente, eu nem sei, nem cheguei a investigar se ele realmente era flamenguista, mas que tava na torcida do Fortaleza, se eu não me engano, e era aparentemente era o cara sentado com o seu filho assistindo o jogo, tá ligado? E aí veio uma doida e começa a gritar na frente dele, o cara com toda a calma e tranquilidade não reage, não expressa reação, porque obviamente se qualquer coisa que ele fizesse ali, ele sairia como errado da história, mas na minha opinião, pô, faltou alguém chegar ali, principalmente da segurança do estádio, e falar, minha senhora, senta lá, por favor. O cara, por mais que talvez seja flamenguista, não tava com a camisa do Flamengo, tava com uma camiseta preta, e, cara, tava ali de boa, nem parecia que ele estava enchendo o saco dos outros torcedores, porque senão todo mundo realmente se mobilizaria pra tirar ele dali, e não aconteceu. Então, essas situações, cara, sei lá, quando envolve futebol parece que o pessoal perde um pouco a cabeça. E, cara, parabéns, hein? Parabéns para vários torcedores do Palmeiras aí. Primeiro tem uns otários aí que fica dando palco pra fake, mano. Outros ficam batendo palma pras coisas que os caras escrevem, time da Marginal, time do Morumbi. Ou seja, dá a entender, inclusive, que foi do São Paulo e Palmeiras. Mas, cara, São Paulo e Palmeiras não vai torcer... São Paulo e Corinthians não vão torcer pro Palmeiras, cara. Quem realmente acha que o Thiago Leifert, vamos fazer um ponto aqui, vai torcer para o Palmeiras? Pode ser que ele... Um cara que tem os braços de SBT e transmissão, já teve da Globo e Big Brother, que já teve do FIFA como narrador. Talvez ele chegou numa maturidade que ele nem liga mesmo mais, assim, pro Palmeiras, pro São Paulo, e seja realmente isento. A gente vai passar aqui daqui a pouco, porque ele cita fake e tal. Velho, vamos seguir. Eu acho que às vezes, mano, a gente, com o futebol, a gente desce num nível que parece que a gente tem 10 anos de idade, velho. Como maturidade de pessoa. 10, 12 anos, cara. Eu me sinto assim lá na quarta série, na quinta série. Do professor José Heitor Caruzi, na Moca. Debatendo essas coisas. Eu me sinto na quinta série. Os politicamente corretos. Mano, se esses caras fossem politicamente corretos, nem da fila eles tinham saído em 77, mano. Estamos falando do São Paulo. E aí, o que eu consigo imaginar? Que é esse frame aqui, ó. Eu não quero apoio quando eu tô ganhando de 4-0, 5-1. Eu quero apoio quando eu tô precisando. E agora o time tá precisando. Acho que a maior preocupação, assim, agora é que os amendoenzo tem que deixar o time em paz nesses próximos dias. Os amendoenzo e os contrabandistas de Nutella lá. Contrabandista de Nutella. Vamos lembrar o que ocorreu? O protesto da Nutella, justamente pelo Palmeiras ter perdido pro Corinthians e estar jogando como um time que não faltava nada, eles foram lá e colocaram Nutella. Vocês estão entendendo? Aí, sabe o que eu acho estranho? Porra, Serdã, com essa cara desse tamanho de boxeador aí, de lutador de UFC, uma carga dessa de físico, qual que é o medo de vocês se citarem? Qual que é o medo de vocês se citarem? Um chama de contrabandista de Nutella a torcida organizada. E o outro fake tá citando nitidamente. Cara, vocês tinham que ser mais raicita, pô. A gente quer ver a treta, cara. O Fernando é ligeiro, ele quer o circo pegando fogo. Bom, eu também sou um pouco adepto sobre esse lance de o circo pegando fogo, mas eu entendo o criador de conteúdo que não cita o outro justamente para talvez não gerar situações desnecessárias se falando de hate, coisa parecida, vir gente defender, porque igual o jeito que o Paulo Serdã
fez esse tipo de comentário, esse tipo de vídeo, não gerou nenhum tipo de hate pra cima dele, porque justamente ele não citou ninguém, entende? Talvez, se você cita a pessoa, a mensagem que você passar não consegue ser passada da maneira correta. Então, meio que... eu acho que eu tô um pouco do lado dele, entende? Mas eu entendo também o Fernando não é cobrar, ou mesmo comentar sobre isso, sobre o fato de não citar, porque pro Fernando não havia nenhum tipo de situação de descrença por parte da torcida do Palmeiras. E aí, trazendo esse assunto, que se eu não me engano o Serdão é um cara grande que é palmeirense, trazendo esse assunto à tona, você dando luz, holofote para essa situação, você começa a criar talvez uma situação que não exista na torcida e que alguns influenciáveis acabam comprando, sabe? Então talvez essa seja a preocupação do Fernando ao talvez comentar sobre tudo isso. E ele logo já joga na cara falando pro Serdã citar para justamente dar nome aos bois e direcionar toda essa situação. Porque se você tá reclamando do que um influenciador de outra torcida tá falando da sua... ai, cara, sinto muito, mas isso vai acontecer de qualquer maneira. Obviamente que um Thiago Leifert falando é algo totalmente diferente, dado toda a bagagem e carga que esse influenciador / jornalista tem. Mas, cara, vai acontecer. Uma hora ou outra isso vai acontecer. E o que talvez você possa fazer é tomar a postura do Fernando e se defender. Criar o seu dossiê, fazer os seus vídeos para totalmente se defender. Mas que uma torcida vai atacar a outra na parte da zoação, dos comentários, isso eu acho que tá mais do que óbvio. Até porque se marcar uma luta de final de ano de Serdã e Thiago Leifert, não dá não, Thiago. É outra categoria. Um é peso mosca e o outro é peso pesado. Não tem condição de lutarem, né? Não tem condição. O Thiago Leifert ia ficar correndo assim, ó, pra correr do Serdã. Porque o que eu entendo é que foi isso, mano. Um respondeu o outro aqui, tá ligado? Ou respondeu essa narrativa aqui. Mas nunca faltou apoio da torcida do Palmeiras, cara. Então essa narrativa que o Thiago tá criando aqui, qual que é? Ah, não pode ter nunca um protesto. Ah, não, a gente tem que perder do Corinthians e aceitar. Você tá entendendo que o São Paulino, ele entende isso. Que é razoável de vez em quando perder pro Corinthians, que é razoável de vez em quando ser eliminado pro próprio São Paulo. Então, assim, representatividade, me desculpa, não tem aqui. Existe aqui uma narrativa que ele atende uma demanda de público, e inclusive canais do Palmeiras gostam muito do trabalho do Thiago. É o que eu mais vejo, vídeo do Thiago Leifert sendo compartilhado. Eu mesmo já compartilhei quando eu acho que, é legal o que ele tá falando, acho que vale a pena compartilhar. Essa foi a minha reação sobre o começo do vídeo do Fernando, sobre toda essa situação, talvez essa narrativa de que o torcedor palmeirense não esteja acreditando nessa vitória ou virada sobre a LDU. Obviamente, igual eu já disse pra vocês no começo do vídeo, que eu não ia conseguir colocar todo o vídeo, porque, ó, eu reagi, e aqui eu vou dizer pra vocês que eu tô acompanhando o computador. Eu fiz um corte de, se eu não me engano, 13 minutos e 30 segundos. Atualmente, eu tô com 33 minutos. Pra vocês verem o nível. Se eu faço a reação de 1 hora, esse vídeo ia ficar pelo menos umas 3 horas. Então, caso vocês queiram, obviamente eu aconselho vocês aí no canal do Insta Verde. Agora eu nem sei se foi no Insta Verde ou foi no Não Importa o Que Digam, mas eu vou deixar aí na descrição qual foi o canal, vou deixar o link do vídeo também original para vocês irem lá, dar aquela curtida, comentar o que vocês acham também, obviamente assistir o vídeo como um todo, porque tem, acho que, muitos outros assuntos que o Fernando traz nesse vídeo de 1 hora, poder ter dado um trabalho do caramba para ele poder produzir tudo isso. Mas o que eu posso contribuir para ele, igual ele pede pra gente compartilhar, eu que já reajo aos vídeos dele há muito tempo, é realmente reagir a esse trecho e trazer aqui para vocês a minha opinião sobre toda essa situação e todo esse assunto. Eu queria agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Esse vídeo obviamente vai ficar um pouquinho mais longo. Normalmente eu tô fazendo vídeos de 10, 15, 20 minutos. Esse aqui vai passar dos 30. Mas é um vídeo bem interessante, um vídeo que acho que agrega não só para um conteúdo palmeirense, mas dá pra gente obviamente utilizar o assunto para todas as outras torcidas, igual eu fiz várias vezes aqui no vídeo, citando a situação do Santos. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!